Esse vídeo é uma resposta ao canal Pensamento Bíblico, que na verdade tem desempenhado a função de um pensamento antibíblico, uma vez que questiona a palavra de Deus, tentando fazer com que haja descrédito, desconfiança, que a confiança seja parcial, e não existe esse tipo de coisa. A fé na palavra de Deus tem que ser total. Nesse vídeo que está passando aqui acima, vou colocar acelerado. Um texto bíblico que não deveria estar na Bíblia. Existe um texto bíblico que não deveria existir, mas os cristãos aceitam como uma verdade divina. Veja esse vídeo até o final e descubra o texto bíblico que não foi Deus que ordenou. Muitos acreditam que esse texto é divino, porém, de Deus não tem nada. Veja agora esse texto absurdo. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores. Muitos dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. Que tipo de palavra de Deus é essa que aceita a escravidão? A Bíblia condena tantas coisas, mas a escravidão nunca foi condenada. Por que será? É por causa desse texto que muitas pessoas foram escravas. Deixe a sua opinião. O que você acha desse texto absurdo? Ele questiona uma passagem bíblica que se encontra em Tito 2, versículo 9, no qual faz menção de senhores e escravos. No contexto daquela época, onde o Império Romano estava assolando e dominando todos os outros impérios, era natural aquele sistema. Inclusive, esse sistema de escravidão era diferente do que o Brasil sofreu. A escravidão aqui no Brasil foi terrível, diabólica. E nessa época deles também era ruim, mas não era tanto quanto o contexto cultural do nosso país, que sofreu coisas horríveis. Mas para aquelas épocas ancestrais era normal, infelizmente era normal. Mas o povo de Israel mesmo, esse povo que foi usado por Deus para escrever esse texto, eles chegaram a ser escravos 430 anos no Egito. Sabiam como que era a maldade dos escravizadores, mas Deus não estava mudando a cultura daquela época e tal, que todos aqueles povos tinham isso. Desde lá da época do Império Egípcio até o Império Romano, continuou tendo. Agora, o sistema que foi melhor para a situação de quem era considerado escravo era justamente dos judeus, por causa da lei de Deus, que fazia com que a pessoa que era escravizada não fosse maltratada, como acontecia aqui no Brasil e em outros países há alguns séculos atrás. Por exemplo, o próprio judeu, se ele não pudesse pagar as suas dívidas, ele podia se vender como escravo. E chegando um certo período de tempo, ele tinha que ser livre. E isso era uma das formas de cuidado de Deus. Outra coisa, a palavra de Deus mandava que os senhores fossem bons com os seus escravos e os escravos bons com seus senhores. É estranho ouvir isso, mas hoje em dia a mesma relação de confiança com patrões e empregados também é a mesma coisa. A diferença é que somos remunerados. Eles recebiam alimentação e abrigo. Em Tito 2, verso 9, fala o seguinte: exorta os servos a que se sujeitem a seu senhor e em tudo agradem, não contradizendo. É o versículo 10. Não defraudando, antes mostrando de boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Aqui o contexto está falando várias situações de boas práticas cristãs, né? E tanto a palavra de Deus veio para salvar os escravos como os senhores. E como fazer isso naqueles povos onde aquele povo estava sendo evangelizado, onde o contexto cultural era aquele de escravidão? Era não ter rebelião, era ser um bom servo. E inclusive o apóstolo Paulo, falando a Filemon, ele exortou que aquele homem não tratasse mal um escravo dele que tinha fugido. Após esse escravo ter fugido e ter roubado ele, aquele escravo se encontrou com Paulo numa prisão, quando Paulo estava preso,
Paulo continuou preso e, através desse escravo que foi mandado de volta após já ter sido convertido e obtido tanta confiança em Paulo, que conseguiu fazer com que ele levasse a carta para o senhor daquele escravo e justamente pediu para que não fosse maltratado, tratasse como se fosse o próprio Paulo, como um irmão, que ele era um irmão. E isso aí fez com que aquela situação que poderia até resultar numa morte, se não tivesse tido a conversão, se tornasse uma situação de amizade entre eles. Quando, através do Evangelho, ele foi convertido e aquela ofensa que o escravo tinha feito ao Senhor, roubando e tal, foi perdoada, aquela maldade tinha sido perdoada e eles viveram uma nova etapa nas suas vidas, sem aquela maldade da escravidão, sem castigos, sem maus tratos, sem desconfiança, sem um tratar mal o outro, exatamente como tem que ser uma relação de trabalho. Você com seu patrão, você com seu empregado, com seu funcionário, também não pode ter ameaças, brigas, desconfianças, maus tratos, ou tratar de qualquer jeito, todos com sua responsabilidade, sabendo que está lidando com um outro irmão, um outro servo de Deus, um outro pertencente da mesma herança de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então esse canal aí, Pensamento Bíblico, que de bíblico não tem nada, pode parar de fazer mimimi. Leia verdadeiramente a palavra de Deus e não dissemine o ódio contra a palavra de Deus. Amém? Se você também aprendeu alguma coisa com esse vídeo, curta, comente e compartilhe para que esse conteúdo venha chegar muito mais longe. Deus abençoe sua vida, família e ministério. Deus abençoe a paz.